Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 25 de junho, o último domingo do mês, e nós estamos aqui reunidos nesse encontro fantástico no Café com o Bispo para celebrar a vitória desse dia. Eu hoje tenho a alegria de estar com dois queridos amigos. Aqui à minha esquerda, meu querido amigo e irmão João Silveira, pastor do coração. Olá, bom dia, meu querido bispo. Bom dia, amigos participantes do programa conosco. Mais um dia que a gente abre esse programa pensando em você. Não é o nome do programa, era outro programa. Mas estamos fazendo pensando em você, para que a sua vida seja mais edificada, não porque sejamos mestres, mas porque o que o Espírito Santo nos outorga aqui, a gente repassa a vocês. Sim, tem sido muito gratificante, Lloyd, poder estar aqui todo domingo, a partir das 7 horas da manhã, na transmissão ao vivo pela rádio, e todos que nos acompanham têm se levantado aí cedinho no domingo para acompanhar com sua refeição, tomando café com o bispo, né? Eu fico feliz de ter essa super audiência num domingo tão cedinho, né? Mas quero te saudar também, Lloyd, com paz. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Obrigada, meu bispo. Pastor João, bom dia. Bom dia, você que acordou cedinho, né, nesse domingo maravilhoso, colocou a sua mesa, já nos esperando de uma maneira assim, com a mesa farta. Muitas vezes eu encontro pessoas que dizem: Lloyd, eu estou fazendo meu cuscuz, né? Esperando só o bispo aparecer com a turma dele para começar o café. Então já é o bispo e sua turma, né? É isso aí, é isso aí. É isso aí, que hoje nós possamos Renato ter... e seus Blue Caps. Ô, bispo, tem que aproveitar, né? Sim, Mas sim. É com essa alegria que nós começamos nosso domingo, nosso dia, muito feliz em estar aqui com você, pois venha conosco no livro de Marcos, estamos quase terminando esse livro. Sim, verdade. Eu e os Blue Caps que aqui estão hoje, nós estamos aqui bem no capítulo 14 do livro de Marcos, né? Esse livro tem nos aberto caminhos muito interessantes, né, na reflexão. Nós usamos esse método expositivo, que para mim é o método mais seguro da gente compreender as coisas que Jesus ensinou, da palavra que ele deixou. E nós estamos bem aqui, já chegando ao finalzinho, como disse Lloyd, né, do livro de Marcos. São 16 capítulos só, e nós já estamos no 14, né? E o versículo é 53, o cenário é aquele cenário da crucificação, né? Dos momentos que antecederam a crucificação. Marcos vai falar sobre a sentença, sobre como todos estão reunidos ali na casa do sumo sacerdote. Havia uma casta de sacerdotes que estão reunidos ali com todos os outros, né, religiosos, para o julgamento de Jesus. Então nós vamos fazer essa leitura que vai nos colocar exatamente aqui, junto desse grupo que prendeu Jesus e levou para o julgamento, né? Versículo 53 do capítulo 14, e nós vamos proceder à leitura. Vamos lá, Lloyd, então? Vamos sim. O grupo que prendeu Jesus levou ao sacerdote principal, que estava reunido com os principais sacerdotes, líderes do povo e líderes religiosos. Pedro os seguira a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se misturou com os servos e foi se aquecer perto da fogueira. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam achar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Não encontraram nada. Muitos davam falso testemunho, mas um depoimento contradizia o outro. Alguns homens apareceram com esta história. Nós o ouvimos dizer: vou derrubar o templo, construído com tanto esforço, e em
3 dias construirei outro, sem ao menos erguer a mão. Mesmo assim, não havia plena concordância entre os relatos. Nesse momento, o sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: o que você tem a dizer dessa acusação? Jesus não deu resposta. O sacerdote principal insistiu, mudando a pergunta: você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus foi direto: sim, eu sou. E você mesmo verá o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora, o sacerdote principal perdeu a compostura, rasgando a própria roupa, gritou: ouviram isso? Acham que precisamos de mais testemunhas? Vocês testemunharam a blasfêmia. Vão deixar que isso fique assim? Por unanimidade, eles o condenaram e foi sentença de morte. Alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e batiam nele, provocando: quem bateu em você? Profetize! Os guardas levaram-no dali sem interromper o espancamento. Opa, vamos dar uma paradinha aqui. Meu Deus. A que ponto nós chegamos nesse movimento, João? Ele é levado àquela casa, a cúria toda está lá para estabelecer um julgamento, examinam todo o conteúdo da acusação, não encontram absolutamente nada e começam a provocá-lo. Começam a tirar Jesus, ou a tentar tirar Jesus da sua posição. Ele se mantém em silêncio e eles provocam. Não é que Jesus estivesse desequilibrado, é que Jesus estava ali para cumprir o propósito, mas precisava então estar tudo muito evidente de que ele não tinha culpa nenhuma nas acusações que o faziam. E a ceninha que esse indagador faz é ceninha de julgamento popular, né? Usando o júri popular. Ele rasga a roupa, ele faz a cena para estabelecer uma convulsão ali naquele lugar, né? E fica todo muito estarrecido quando vê aquele homem. Eu acho que os votos foram mais por causa da roupa rasgada do que pelo que Jesus disse, né? Era tanta superficialidade. Você vê uma gente superficial, uma gente que não distinguia a diferença entre a vida e a existência. A reação que eles têm de vendar Jesus e brincar de cobra cega, e era o que eles estavam fazendo. Davam um tapinha em Jesus e perguntavam: profetiza, quem é que te deu um tapinha? Sabe, aquilo estava infantilizado, João. Coisas miúdas. Coisas miúdas, não tinha nenhuma consistência em coisa alguma naquele júri que se estabeleceu ali naquele lugar. Mas eles precisavam ter um motivo, então criaram um. A resposta de Jesus provoca toda essa movimentação que foi mexido com essa colher da ceninha que o tal arguidor fez, né? Na verdade, talvez parte daquele povo não entendia nada do que significava o que parece filho não, de Deus. João. Estava ali fazendo teatro. E o teatro estava representado, com todo respeito, como disse Paulo, pela autoridade do sumo sacerdote, por um palhaço mor, que era o sumo sacerdote. Uhum. Mas o que me chamou a atenção, desde que sentei aqui para ver ou para ler o texto, é que um julgamento tão sem sentido nunca foi tão escrito, nunca foi tão visto, nunca foi tão lido, nunca foi tão propalado, divulgado no mundo. Eu participei de muitos júris, de todos os aspectos, como segurança, como qualquer coisa. E, além de participar de muitos, já li muito sobre júris. Já li história antiga, história romana, qualquer coisa, mas nunca
um julgamento foi tão propalado, foi tão divulgado, aí permanece até hoje. A gente está aqui sentado lendo sobre o julgamento de Cristo. Então, isso é uma evidência de que não era uma coisa simplesmente natural, é um plano divino, de fato. Uhum. E nesse plano divino, é por isso que nós ainda nos detemos diante dele, não para pegar um Cristo coitado, um Cristo penalizado simplesmente. Não estamos aqui para acusar o sumo sacerdote ou aquele pessoal que estava ali. Não, a gente está comentando sobre o fato, avaliando a situação, para que a gente tenha uma noção. Eu, quando era menino, quando se falava da crucificação, eu tinha uma revolta imensa pelos que o crucificaram, né? Não entendendo de fato o plano salvífico, me causava revolta. Até hoje, se crucifica um Cristo e se coloca na cruz entristecido, ali como se fosse um coitadinho, né? Uhum. A gente não está aqui para isso, a gente está apenas fazendo um comentário, mas, na verdade, tudo que nós temos é a vitória de tudo isso que aconteceu, né? Não, exatamente, João. A nossa leitura da crucificação e tudo que cercou esse movimento não tem a ver com coitadismo algum. Uhum. A narrativa não tem a ver com o coitado do Jesus. Tem a ver com o fato da circunstância ser tão infantilmente criada para a condenação dele. Esses homens já tinham decidido, né, matar Jesus. Já estava decidido há muito tempo. Precisavam apenas oficializar, né? Uhum. Oficializar. Então, eles estavam armando tudo. A decisão já estava tomada. Eles tinham já essa decisão. Todos eles estavam ali realmente já combinados em matar. Aí estavam o quê? Apenas tentando oficializar uma decisão que eles já tinham tomado. Uhum. Sim. Não precisava de mais argumento nenhum. Não. Bastava uma ideia tão frágil. Porque pega o conteúdo, essa é uma das ideias mais frágeis para levá-lo à condenação. Uhum. Mas eles não estão precisando de consistência. Eles estão precisando só de uma fagulha para explodir. Agitação, só da agitação, da agitadora. Sim. Agitar, colocar a população contra, Sim. né? Só isso. Olha, isso parecia mesmo um tribunal do júri. E o advogado é esse que faz um teatro, né? Porque tribunal do júri, desculpe aqui os técnicos, né? São minhas desculpas. Mas tribunal do júri é um grande teatro, não é? É uma encenação. É uma encenação. E é o que eles estão fazendo aqui. Tinha motivo daquele cara rasgar as vestes dele? Não, aquilo ali é para produzir compulsão no meio do povo. Então, assim, esse grande teatro não precisava de muitos argumentos, precisava de uma conduta sensacionalista. E eles têm a conduta sensacionalista e, para isso, eles se apoderam desse argumento sensacionalista para gerar um julgamento. Mas consistência? Nenhuma. Nenhuma. Não tinha consistência. Bom... É tanto que a lei romana não estava presente ali. Não. Que era, na verdade, só quem tinha legitimidade para decidir. Sim. Isentaram a lei romana exatamente para promover o teatro, né? Uhum. Depois eles vão trazer Pilatos para dentro, mas já é outra instância. Já depois de uma situação definida. Definida já, exatamente. Assim, ali estava toda a cúpula religiosa e alguns líderes populares, né? Uhum. Talvez líderes de algum partido político, porque se vocês se recordam bem, Israel está vivendo um momento muito atípico da sua história. Então, havia uma política agora muito presente. Então, o povo estava faccionado em partidos políticos, né? Então, eles envolvem nesse julgamento não só os religiosos, mas eles envolvem também os líderes políticos, né? Havia ali, na verdade, os revoltados, os revoltosos que não estavam satisfeitos com o domínio romano, e havia aqueles que se acomodavam debaixo do domínio romano para tirar proveito. Sim. E parece-me que o sacerdócio estava debaixo desse manto.
Sim, sim. Se acomodando debaixo das leis romanas, do domínio romano, para não perderem o posto de sacerdotes. É tanto que o Herodes nomeia Caifás, né? Uhum. Herodes nomeia Caifás como sumo sacerdote, que não era comum, a lei não permitia isso, mas estava tão deturpado que Herodes nomeia, mas não demite, não depõe Anás. Uhum. Ele apenas nomeia Caifás para assuntos políticos. E a sacerdócio se acomoda com aquela situação. Sim. Por quê? Porque era muito fácil para Anás se manter no poder. É tanto que nós estamos vendo aqui uma casa rica, poderosa, espaço imenso, deu até para fazer julgamento. Então, este era o poder econômico que o sumo sacerdote exercia sobre Israel, enquanto o povo passava miséria. Sim. Olha, acontecia assim, que Roma, ela não se metia em determinados assuntos dos povos conquistados pela espada dela. Eu não sei se vocês se lembram também, mas 30 anos antes do nascimento de Cristo, Roma já dominava há muito, né? Era um império muito grande. Era um império muito grande. Maior império. Bem ali, pertinho da Itália, vai estar o Egito, né? Uhum. O Egito. Cleópatra foi o último faraó que o Egito teve. Mas o Egito não era colônia de Roma. Havia um acordo em que o Egito fosse um estado independente, um país independente. Então mantinha esse vínculo. Até porque Cleópatra tinha um relacionamento com Júlio César, né? E eles, ora Cleópatra ia para Roma, ora Cleópatra ficava ali no Egito, né? Então havia um acordo, porque o Egito era a maior força agrícola da época, né? Ela alimentava o exército romano. Então havia acordos ali. Eles mexiam tanto em determinadas coisas e não exatamente no funcionamento da nação. É só uma cultura de supérfluo, né? Mas, por exemplo, por que outubro, novembro, setembro, outubro, novembro e dezembro não são mês 7, 8, 9 e 10? Porque Júlio César mexeu na organização, porque o ano começava em 1º de março. Então, o primeiro mês do ano era março. E aí, setembro seria o 7º, pulou para o 9º, né? Uhum. Na reorganização desse calendário. Então, Júlio César passou a organizar o ano a partir de janeiro. Parece até com o Brasil, que só começa em março, né? O ano só começa em março aqui no Brasil. Mas assim, eu estou falando da influência da cultura romana. Eles não mexiam na religião dos judeus, mas eles mexiam na estrutura, não no vinho, mas mexiam no odre. Então, toda essa organização vai acabar parando nas mãos de Pilatos. Mas todo esse trâmite estava na mão dos judeus e não dos romanos. Os romanos só vão influenciar na questão da condenação. Mas na questão da execução da condenação, né? Mas todo o processo se dá por um julgamento religioso. Não tinha a ver com Roma. César não estava ameaçado. Então não tinha a ver com o julgamento romano, tinha a ver com o julgamento da religião judaica. Leis internas, realmente. Leis internas. Então era isso que eu queria, só para a gente entender como é que essa coisa está se movimentando aqui. E a gente já está indo lá para o versículo 66, não é? Pedro seguia de longe, né, bispo? Enquanto isso, Pedro estava no pátio.
E aconteceu que uma das empregadas do sacerdote principal, vendo Pedro se aquecer ali, olhou para ele e disse: você estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou. Não sei do que você está falando. Quando ele passou pelo pórtico, um galo cantou. A moça apontava para ele e dizia aos que estavam ali: ele é um deles, tenho certeza. E Pedro negou mais uma vez. Pouco depois, as pessoas ali começaram a insistir: você tem de ser um deles. Está na sua cara que você é galileu. Então Pedro ficou muito nervoso e jurou: nunca vi esse homem de quem vocês estão falando. Na mesma hora, o galo cantou pela segunda vez. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Sem se conter, desabou a chorar. Caramba, que loucura isso, né? Tu imagine o nível da consciência de Pedro nesse momento, João. Porque quando um galo canta, ele desperta a nossa consciência e a nossa lembrança, né? Então, o canto desse galo tem a ver com despertar de uma consciência. Jesus já havia dito, mas Pedro está se esquivando. Pior que se esquivando, ele está negando seu relacionamento, sua amizade, a sua vida plantada nele. Ele não é capaz de sustentar diante do desafio que está por vir. Ele corria o risco também de ser inserido nesse julgamento de alguma forma, no mínimo ser preso, sei lá. E ele negou de uma maneira, para mim, assim, com palavras muito duras. Eu nunca vi esse homem. Né? Eu nunca vi. Não sei quem é esse homem de quem vocês estão falando. Então, assim, para mim, foi assim muito dura. Não, eu não sei nem quem é. Bispo Renato, nunca vi. Sabendo que eu tive momentos tão deliciosos, não tão particulares, de grande aprendizado, e eu negando toda uma história, toda uma estrutura, né, todo um crescimento de vida, todo um avanço de vida, naquele momento eu nego ali. Né? Então, para mim, foi muito, muito forte. Verdade. Eu, antes que entre na negação de Pedro, eu quero me reportar àquela criada. A gente nesse mundo que não tem outra coisa a fazer não se acusar os outros, parece que vive tão mal na vida. Verdade, João. Parece que vive tão mal na vida. O que aquela moça tinha a ver com a vida de Pedro? A gente que se presta para se meter na vida alheia, gente. Ela não era uma secretária, uma empregada. Não disse que ela era a secretária do júri. Não. Estava por ali. Infelizmente, há pessoas que não se incomodam de outra coisa, não se ocupam de outra coisa, a não ser falar mal da vida alheia, acusar pessoas sem nenhuma necessidade, sem nenhuma razão. Imagina a angústia de Pedro diante daquela situação. Prenderam o meu mestre, estão me acusando, logo, logo também estarei sendo preso e posso ser crucificado por conta de alguém que inescrupulosamente resolve. Gente, a gente tem muita gente no meio da gente dessa natureza. No trabalho da gente, na família da gente, na igreja da gente, que prefere confessar o pecado alheio do que o seu próprio, né? Pessoas que são especialistas em confessar pecado alheio e não o seu. Sim, verdade, João. E o pior é que o seu não tem perdão, porque enquanto confessa o alheio, o seu não é perdoado, né? Eu fico pensando aqui, a veemência dela ficou instigando, talvez seguindo e dizendo: olha, lá está, aquele cara, aquele era um deles, esse aqui eu vi, olha a cara dele, ele tem cara de Galileu. Meu Deus, em troca de quê? Ponhamos a nossa mão na consciência e entendamos que a gente não deve ser acusador da vida de ninguém. João, é engraçado que ela culpa Pedro possivelmente daquilo que ela também estava se culpando, porque ela também estava lá. Ela também estava onde Pedro estava, que ela disse que viu Pedro, ela só viu Pedro porque ela também estava lá. Estava inserida, possivelmente ouvindo o que Jesus estava dizendo. Então, ela está condenando em Pedro aquilo que ela está condenando nela mesma, porque ela também fazia parte daquele cenário. Eu vi você lá, só me viu lá porque você estava lá. Então, estávamos nós dois lá.
E ela tira o corpo dela fora e diz, eu vi esse cara lá. Ele estava lá com o Nazareno, né? Uhum. Eu vi o que aconteceu. Claro, ela viu, porque ela também estava lá. Que Deus nos livre dessas empregadas de língua ferina, né? De língua ferina. A gente vai ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Diante do julgamento mais corrupto, dentro do julgamento mais banal que a história expôs, né? Para nós. E agora, depois desse julgamento feito pelos religiosos, pelo povo judeu, eles vão submeter isso a Roma. E o representante de Roma nessa questão é Pôncio Pilatos, que está bem ali. A fama de Jesus já tinha corrido solta por todos os lados. Lembra que a gente já está no final do seu ministério? A crucificação está muito próxima. E a própria mulher de Pilatos já tinha sido afetada de alguma forma pela mensagem de Jesus, quando tomam conhecimento que ele vai chancelar a decisão tomada pelo tribunal dos judeus. Agora está no tribunal de Roma para julgar sobre a vida e a morte, né? Aqueles que estavam ali para decidir finalmente o que ia acontecer. A importância desse próximo tribunal é a instância superior, né? Eles estão levando agora para a instância superior, que é a instância de Roma. E a gente vai atenciosamente ouvir a leitura do texto para ver como a gente pode contribuir para enriquecer a leitura que nós estamos fazendo. O texto que nós estamos lendo, ele carece de pouco comentário nosso, porque não tem muita coisa a se comentar por causa das evidências de tudo aquilo que está acontecendo, né? É um texto que, por si só, responde qualquer questionamento. Mas vamos lá ao Pôncio Pilatos, que é a próxima instância desse julgamento de Jesus. É capítulo 15 agora. Falta só um capítulozinho para a gente terminar, né? Capítulo 15 e vamos proceder à leitura. Tudo bem aí, Lloyd? Tudo bem, vamos lá. À primeira luz do dia, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos convocaram uma sessão com todo o concílio judaico. Eles amarraram Jesus com cuidado e foram levá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Se você diz." Os principais sacerdotes derramaram diante do governador um dilúvio de acusações. Pilatos insistiu: "Você não vai responder nada? São muitas acusações." Mesmo assim, ele ficou em silêncio. Pilatos ficou impressionado. Havia o costume de se libertar um prisioneiro na festa, qualquer um que o povo pedisse. Na ocasião, havia outro prisioneiro, chamado Barrabás, preso com revoltosos que haviam cometido assassinato no levante contra Roma. A multidão logo iria apresentar seu pedido e Pilatos se antecipou a eles: "Vocês querem que eu liberte o rei dos judeus?" O povo sabia que fora por pura inveja que os sacerdotes haviam entregado Jesus. No entanto, os principais sacerdotes haviam orientado a multidão para que pedissem a libertação de Barrabás. Mas Pilatos perguntou: "Então, o que farei com este homem que vocês chamam rei dos judeus?" Eles gritaram: "Crucifique-o!" Pilatos objetou: "Mas por qual crime?" Contudo, eles gritavam ainda mais alto: "Crucifique-o!" Pilatos atendeu ao pedido da multidão, libertou Barrabás e entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. Os soldados levaram Jesus ao palácio, chamado Pretório.
e reuniram uma tropa inteira. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Então começou a zombaria. Viva o rei dos judeus! Eles lhe batiam na cabeça com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam diante dele como se o reverenciassem. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram de novo com as suas roupas. Então levaram para crucificá-lo. Uhum. Que espetáculo horroroso esse, né? Era um espetáculo muito feio que eles estavam fazendo ali. Olha a movimentação infantil dessa gente. Olha que abordagem completamente infantilizada, tanto pela própria conduta do Pilatos, né? Do Pilatos, quanto a do povo que ali estava. Tomar uma decisão daquela natureza, pegar um revoltoso em flagrante assassinato e colocar Jesus ali, cujo conteúdo da acusação não tinha absolutamente nada a ver com questões políticas, João, é um espetáculo horroroso, sem propósito nenhum. Jesus está sendo acusado por nada. Por motivos religiosos, simplesmente. Sim, que não tinha a ver com Roma, não tinha a ver com César, não tinha a ver com Pilatos. Pilatos era governador da Judéia. Eu antigamente pensava que Herodes era um superior de Pilatos. Hoje que eu estou entendendo, acompanhando aqui, entendendo que Jesus, quando esteve na Judéia e foi pela Galileia, ou seja, Jesus permeou todo o território de Israel, e eu não entendia que ela era seccionada, ou seja, Israel tinha governador na Judéia, ou, aliás, Roma tinha governador na Judéia, tinha governador na Palestina e na Galileia. Então Herodes era um dos governadores da Galileia. A gente pensa que o julgamento foi tão rápido. Eu não sei se Herodes estava por ali, por Jerusalém, mas ele era governador na Galileia. A sede da Galileia era Cafarnaum. Uhum. E Herodes era governador na Judéia. Pilatos levaram para Pilatos. Pilatos, encontrando dificuldade, parecia que era um homem muito vulnerável, resolve apelar para a ajuda de Herodes. Uhum. E que levam para Herodes, Herodes não encontra a razão, devolve, né? Sim. Essa coisa toda por aí, apenas para culminar com o plano salvífico, porque não havia nenhuma justificativa para toda essa loucura, esse desvairo. Sim, eu fico pensando, João, quando olho essa história, é que assim, quando Deus tem que fazer cumprir a sua palavra, o veículo que vai conduzir essa decisão nem sempre é muito lógico, coerente, consistente, porque consistência nenhuma dessa condenação. Consistência nenhuma nos acusadores. Mas para que se cumprisse um propósito de Deus, há coisas, Lloyd, na nossa vida que nós temos o poder de decisão sobre elas. Mas há coisas que estão acontecendo que nós não temos nenhum poder para interferir na decisão. Então, eu não posso evitar de que um entendimento surja a partir daqui, é que não importa a decisão que tomem. Se Deus tem que fazer acontecer aquilo no curso da história, não é a coerência, não é a mão certa. É que Deus, e eu estava domingo passado me lembrando, que Deus, ele é como um grande tapeceiro. A vida é como a obra de um grande tapeceiro. Que de um lado desse tapete, eu não entendo nada. A mistura das cores, parece que não tem sentido aquilo que eu estou... Mas quando eu passo a ler ou a ver
do lado certo da vida, eu vejo que todos aqueles nós que por baixo estavam, eles estão amarrando uma obra de arte vista pelo outro lado da vida. Então, é como João disse, o plano da salvação, o plano alternativo de Deus, que é salvar o homem, ele tinha que acontecer. Então, Jesus não é julgado por alguma coisa consistente, mas o julgamento e a condenação na inconsistência, na verdade, vão estar fazendo parte de um plano divino. Sim. Eu não tenho uma clareza de que aquele homem que lá na cruz, mais adiante, fere o lado de Jesus, derramando água e sangue, ele pudesse imaginar que ele estava fazendo parte da grande metáfora da água e do sangue, da remissão e da purificação. Mas ele vai lá com a lança e fere o lado de Jesus. Então, a gente às vezes compõe uma cena sem saber que a gente está fazendo parte dessa cena. A injustiça que traz justiça. Era isso que estava acontecendo, a injustiça trazendo justiça. E quem é que podia impedir isso de acontecer? O próprio Jesus, em momento nenhum, ele se defende, né? Exato. Ele tem a oportunidade de defesa. Pilatos diz, não vai dizer nada. Era fácil ele se defender ali. Se defender, né? Mas ele não disse nada, né? Como um cordeiro, como uma ovelha muda, ele foi para esse matadouro, né? Muitas vezes, e essa é a nossa oportunidade de defesa. Lançar contra mim uma palavra, eu não vou ficar calada. Eu vou querer me defender, de querer dizer alguma coisa que eu acho que tem algum valor para me defender, mas Jesus não disse não. Sim, foi o silêncio que trouxe justiça, né? Deixa seguir. Deixa seguir. Deixa seguir. Que, Loide, muitas vezes a nossa razão é a nossa própria inimiga. É muito melhor que, mesmo cheio de razão, deixamos a história transcorrer o seu curso normal, do que exibirmos a nossa razão quando ela vai só ofender pessoas, magoar pessoas. Eu estava pensando que, imaginem, quando o sumo sacerdote rasga a sua roupa, ele faz um gesto, aquilo era um gesto judaico de revolta, né? Quando ele faz aquilo, ele era tudo o que ele queria, ele consumou todo o seu intento, que era trazer para si a atenção da multidão que estava ali. Vejam uma coisa, em alguns momentos eles quiseram prender Jesus durante a festa, mas disseram não, durante a festa não, porque pode haver uma revolta. Então ali o Supremo não era Herodes, não era Pilatos, não era o sumo sacerdote. A supremacia daquele julgamento estava na multidão que acompanhava. A multidão foi quem decidiu. O que eles perguntaram? O que faremos de Jesus chamado Cristo? Qual foi a resposta? Crucifica-o. Ou seja, o julgamento foi encenado por aqueles homens, por Pilatos, pelo sumo sacerdote, que eu não sei se foi Caifás ou foi Anás, mas eram sacerdotes na época, e aqui o nome não é definido, mas o poder de julgamento, o poder de condenação estava exatamente na multidão que seguia aquele evento. Exatamente. Bom, e nós estamos indo aí agora para a crucificação, né? Crucificam. Eu só quero lembrar que um dia antes havia uma multidão, era o Domingo de Ramos, né? Havia uma multidão à porta de Jerusalém dizendo: Hosana ao que vem em nome do Senhor. E lançavam lá suas capas no chão, os ramos de palmeiras, para que Jesus passasse por aquele tapete. Não sei se vocês associam isso, mas a lembrança desse episódio está em cada festa, em todo ano, que parte da nossa Irmandade enfeita as ruas, né? Com tapetes de flores e de sal, para lembrar desse movimento de Jesus entrando dentro de Jerusalém com os ramos de palmeiras no chão. Ele não só colocava o ramo, mas as suas roupas também, né?
Essa mesma multidão está ali agora. E o discurso mudou. Então, assim, cuidado com o discurso da multidão. Eu tenho sempre me preocupado com esse movimento midiático que ora nos coloca lá em cima e no capítulo seguinte nos derruba que nós vamos além do chão, né? Então, tenha cuidado para que você não se distraia com o barulho da multidão, com essa aprovação de todos. O que tem que ser feito, precisa ser feito com aplauso ou com a vaia. A multidão não pode governar, não pode tutelar, não pode hipotecar as decisões que nós precisamos tomar. Elas precisam ser feitas na mais limpa consciência de que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer e não estou fazendo pela reprovação dos outros, gerando uma pirraça, ou pela aprovação dele. Pela aprovação da multidão. Isso deve ser o equilíbrio de um líder, né? Quem lidera precisa ter equilíbrio. Sabemos que o sumo sacerdote estava provocando aquilo porque era o que ele queria, a aprovação que ele queria era aquela. Não pude fazer nada porque o povo decidiu que assim fosse. Isso nos representa um líder fracassado, um líder sem autoridade, um líder sem poder. E nós, como líderes de igreja, precisamos ter, na verdade, sobretudo, a orientação do Espírito Santo e viver por ele. Porque muitas vezes o nosso entusiasmo nos trai. E a gente mete os pés pelas mãos. Sim. Verdade. João, tem dois polos da emoção da gente que precisam estar sempre atentos para a gente não cair nessa bipolaridade. Uma é a euforia e a outra a depressão. São dois pratos da balança que precisam estar equilibrados. Pessoas que vivem em estado de euforia, elas vivem com um risco muito grande. Esse sentimento de onipotência, né? Um líder que se sente onipotente é um líder que vai fracassar já já. Porque esse estado de euforia faz a gente comprar o mundo, mesmo sem dinheiro para pagar. E o outro lado, que é o lado depressivo, melancólico da vida, é outro lado que compromete a realidade. A realidade pode ser comprometida por esses dois polos emocionais, a euforia e a depressão. Um e o outro, com suas ideias de exagero, comprometem aquilo que eu preciso fazer por consciência. Então, Jesus não está ali nem num estado de euforia, nem para ceder ao estado de euforia, nem está ali para ceder ao estado nostálgico da dor causada por essa provocação injusta, né? Então, ele vai se manter equilibrado porque precisa tomar uma decisão assertiva, né? Bispo, eu percebo que tem líderes que preferem ser temidos, admirados, do que serem amados, né? Preferem viver num cenário de medo, de acusação, né? Do que realmente... que dá o status de segurança para alguns, né? Do que ser amado. Então, muitas vezes, acha que o respeito pode vir por imprimir um medo, por imprimir, né, uma dor naquelas pessoas, acha que isso é respeito ou que isso gera autoridade. Né? Eu tenho percebido muito essas coisas, né? Sim. Mas isso é uma percepção minha, desculpa. Sim, mas é uma percepção, não é irreal, Loide, não é irreal. A tua colocação, ela tem a ver, sim. Muitos homens são tão fracos que eles só conseguem ser obedecidos se tiver medo. Para você ter uma ideia, quantas vezes nós usamos o elemento chamado medo para educar um filho quando nos falta capacidade para fazê-lo? Ensinar a ter medo de Deus. Bom, eu era criança e todos nós, não estamos longe disso, né? Todos nós, num dia de trovão, todo aquele apavoramento, né? Escutou um adulto dizendo, é papai do céu que está ralhando.
não é? É Deus que está brigando. Não é? Vou contar para Papai do Céu. Usando Deus para impor medo a crianças que deveriam ser educadas sobre Deus. E elas são deseducadas, crescem nesse período de constituição delas com medo de Deus. Como é que depois vai fazer amizade com isso que eu tenho medo, não é? Um homem que ralha, com um ser que ralha tão forte. Sim. Ralha tão forte que entra nas minhas entranhas. Exatamente, me apavora completamente. Um trovão com intensidade, ele entra nas entranhas da gente que faz a gente tremer. Como é que eu posso ter amizade com alguém que ralha tão forte que eu me tremo de medo? São realidades. Sim. Sim, João, isso que eu estou dizendo, usar isso como ferramenta de educação não vai produzir educação. Não. Vai produzir medo. Se eu quero mudança de comportamento na vida do meu filho, eu preciso trabalhar com ele o comportamento que está inadequado. Mas usar o medo como ferramenta para isso, eu vou domesticá-lo, eu vou adestrá-lo, mas eu não vou estar educando ele. Né? Por outro lado, me permita entrar na questão, é que é melindroso, mas é real. Aquele sacerdote que julgou a Cristo não era essa sumidade de santidade e nem cumpridor da lei. Vemos que logo ali em Malaquias, ele fala, o profeta Malaquias fala de sacerdotes que estavam oferecendo carneiro roubado, manco. Ou seja, a religião estava sendo um motivo para enriquecimento ilícito. É aquilo que a gente já falou algumas vezes, a arca já não estava mais lá, já era um culto apenas proforme. E toda aquela austeridade apresentada pelo sumo sacerdote era para encobrir, na verdade, as suas canalices. Tanto que Jesus, o que Jesus faz quando surra, quando comete quando faz aquela ação lá no templo? Ele estava dizendo, eu não estou satisfeito com isso aqui, porque isso aqui não tem finalidade nenhuma, estão usando da religião para enriquecimento, estão usando do culto, estão usando da formalidade da religião, da igreja, apenas para enriquecimento, para cobrir as suas canalices. O que Jesus Cristo disse? Ai de vós, que apresentais o dízimo do endro e do cominho, e deixam pessoas, tomam o que é da viúva e do pobre, o direito da viúva e do órfão. Então o que está acontecendo aqui? O que o sumo sacerdote estava fazendo ali, aquele julgamento, não era nada mais do que cobrir com aquela atitude a sua verdadeira canalice como mentor da lei. João, você lembrou bem como essa tentativa de tamponamento dos erros que a gente comete, a gente tem que trazer para o cenário erro dos outros para que eles se distraiam com os erros alheios e se esqueçam dos meus próprios erros. Você falava da empregada que fazia fuxico naquela hora. Quantos dos fuxicos que eu vejo acontecer e quantas atitudes arbitrárias que eu vejo serem tomadas, que elas são verdadeiras cortinas de fumaça para esconder meus próprios erros, não é? Eu confessar o pecado alheio, eu estou tentando encobrir os meus. Quando eu estou confessando o pecado alheio, eu estou tentando encobrir os meus. Pelo menos não deixar que os outros vejam, né? Mas não é? Essa cortina de fumaça é muito comum. Meu avô dizia assim. Meu avô era um homem simples, mas tinha uma percepção de sabedoria da vida. Ele não era muito letrado, mas era um cara que percebia a vida da ótica de Cristo, né? Então ele dizia assim, Renato, toda vez que alguém chegar para o ambiente da igreja, dizendo, eu faço, eu vou acontecer, né? Pode esperar que ele não vai fazer. Porque quem faz, chega silenciosamente. Bom, nós estamos na igreja há muitos anos. Quando alguém chega aqui, olha, eu queria fazer alguma coisa, pode me dar o banheiro para lavar, o chão para varrer? Pode ter certeza, ele não está buscando aquilo. Ele vai varrer o banheiro e limpar o chão. Mas ele não está buscando aquilo, depois, João. Não está.
Está buscando ótica. Está buscando notoriedade. Notoriedade, é verdade. Porque se ele está preocupado em limpar o chão, não precisa pedir nada a ninguém. Pega a vassoura e vai varrer. O que ele está querendo é chamar a atenção dos olhos dos outros para ele. Tão humilde, ó. Chegou aqui dizendo que queria lavar o banheiro. Vai lá, mete a mão na vassoura, né? Pega água sanitária, sabão em pó. Vai varrer, não precisa estar declarando. Olha, estou aqui, hein, lavando o banheiro, né? Louvado seja eu, glória a mim. Gente, nós vamos tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bicho. Já estamos no terceiro bloco. E no capítulo 15, chegando já ao capítulo 16, que é o capítulo final do livro de Marcos. Gente, o cenário da crucificação está montado. A ovação do povo para a crucificação de Jesus e soltura de Pilatos já está declarado. E agora nós estamos aqui no versículo 21, falando sobre o movimento da crucificação. É um momento em que marca nossas emoções, porque já já a cruz vai ser erigida e Cristo crucificado, né? Vamos passar pela história de Cirineu, né, o Simão. Vamos passar pela via sacra e estando atento para esse movimento que é uma tristeza a gente lembrar disso, mas ao mesmo tempo essa tristeza que se transforma na alegria da nossa libertação, na justiça que está sendo feita. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que pela morte de um homem o pecado entrou no mundo, e foi também pela morte de um só que toda a justiça foi satisfeita, né? E alcançou a todos os homens. Então, no versículo 21, nós vamos proceder à leitura desse capítulo e fazer os comentários que nos couberem. Vamos lá, Lois, ao versículo 21. Um homem estava passando de volta do trabalho. Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. Eles o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Os soldados levaram Jesus ao Gólgota, que significa a colina da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra para aliviar a dor, mas ele não aceitou. Então o pregaram na cruz. Depois fizeram um sorteio para ver quem ficaria com suas roupas. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. A acusação, o rei dos judeus, foi escrita numa placa. Com ele crucificaram 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando. Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mostre agora seu poder. Salve-se. Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos também estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Ele é mesmo o Messias, o rei de Israel? Então desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Até os que estavam crucificados com ele participavam da zombaria. Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca das 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo e ouviram e disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinho e ergueu-a numa haste e deu de beber a Jesus e disse: vamos ver se Elias vem para tirá-lo daí. E depois de um grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo.
Quando o capitão da guarda viu que Jesus já não respirava mais, exclamou: ele era o Filho de Deus. Vamos parar aqui um instantinho. Gente, eu olho para esse episódio e vejo a humanidade de Jesus completamente explícita. A sua vulnerabilidade como ser humano está ali. Sabe, a gente entra no mundo e o desamparo é o portal de entrada para todos nós na vida. Todo ser humano ele tem uma sensação de desamparo que o possui pelo resto da sua vida. Essa insatisfação que durante toda a nossa vida vai nos permear. E eu olho para esse episódio, vejo que a primeira experiência de desamparo que Jesus teve não me parece ter sido no nascimento. Está no seu último instante de vida. Aquela presença que nunca havia sido recolhida dele, agora ali na cruz, assumindo toda a humanidade, o desamparo faz parte daquele momento da vida dele. Imagina a angústia gerada no último momento da vida, enquanto que nós, a angústia vai nos perseguir para o resto da vida. Não há nenhum ser humano, que eu diria normal, entre aspas aqui, não normal, que não viva em desamparo. O tamanho desse desamparo vai depender muito, é claro, da maneira com que ele foi tratado na sua pequena infância. Mas a condição do desamparo é a condição da humanidade. E Jesus sofre esse desamparo no final da sua trajetória. Eu fico imaginando aqui que todo o desamparo estava reunido e recrutado nele agora. Pela primeira vez na vida, ele estava se sentindo completamente só. E essa dor faz ele esbravejar essa declaração: Deus meu, por que me desamparaste? Toda vez que eu estou me sentindo assim meio que desamparado, vivendo o meu vazio, a minha tendência é me lembrar desse texto, desse episódio, que Jesus também passou pelo desamparo. Ele sabe exatamente o que eu estou sentindo naquele momento, porque foi a última condição que alcançou o coração dele, a vulnerabilidade completa da natureza humana. Ali estava a minha vida sendo exposta, o meu pecado, o meu percalço, os meus erros, tudo estava se convergendo para a cruz e para a experimentação de Jesus do completo abandono que ele estava sofrendo naquele momento. A história da presença de Cirineu, João, é uma história que faz a gente pensar metaforicamente em muitos dos suportes que a gente vai ter na caminhada de dores que a gente faz pela vida, né? Sempre aparece um Cirineu para ajudar a gente a carregar aquela cruz pesada, né? Há uma providência divina, e não é um homem qualquer. Eu estava parado aqui vendo exatamente na referência que Marcos faz, e fica entre parênteses, pai de Alexandre Rufo, que depois de alguns 20 anos, o Paulo, lá na carta aos Romanos, manda uma saudação a Rufo e a mãe dele. Entendeu? Ou seja, não eram homens qualquer. A gente estava falando aqui no Inter do Trabalho sobre as providências divinas para aqueles que ele determina. A providência que Deus cria exatamente para atender a necessidade daqueles que vão pelo caminho. Jesus levava a sua cruz, era humano. Jesus não estava, na verdade, dando conta daquela cruz, porque foi pesada a cruz que fizeram para ele. Não era uma cruz de compensado, era uma cruz pesada. Tudo isso para demonstrar a sua humanidade. Poderes divinos podiam chegar e essa cruz podia flutuar,
Mas ali estava um Cristo que se humanizou para nos redimir, para assumir o nosso lugar. E que nós não devemos aceitá-lo com dó, com pena, com peninha de Jesus, não, mas com a graça divina que nos alcançou, trazendo reconciliação entre a gente e Deus, entre o homem e Deus que havia se afastado desde o Éden, né? Essa dificuldade lá no Éden entre o homem e Deus, que eu fico pensando, não sei se Adão de fato conhecia a Deus, ou se apenas tinha uma relação um tanto quanto amistosa, e sucumbiu na primeira empreitada, esse distanciamento foi recuperado agora em Cristo, né? Então nós estamos lendo essa história, estamos vendo historicamente o sofrimento, a dificuldade, a dor, a incompreensão de muita gente, mas tudo isso está culminando para quê? Para que a gente pudesse estar aqui sentado e dizendo a você que nos ouve do outro lado, Jesus vive. E ele fez tudo isso, suportou tudo isso, para que a gente tivesse reconciliação com Deus, pudesse nos dobrar diante dele e dizer, Paizinho, estou aqui, olha para mim, socorre-me, ou então eu te dou graças, porque tu me reconciliaste contigo. Amém. Esse caminhar daqui do Simão de Cirene, ele não era um desocupado, ele estava vindo do trabalho, que fala que ele estava passando de volta do trabalho. Imagina, esse homem já estava cansado, né? Já estava cansado, um dia de labuta, e aqui ele foi obrigado a carregar a cruz. E ele carregou essa cruz, né? E assim somos nós, né? Nós temos que fazer esse processo, ou ocupado ou desocupado, né? Temos que carregar a nossa própria cruz. Será que ele estava numa condição psicológica de carregar a cruz de Jesus? Ele nem sabia. Será que ele sabia quem era Jesus, bispo? Esse homem sabia quem era Jesus? Possivelmente. Ouviu falar, né? Que era Jesus. Porque assim, Jesus, a sua fama correu célere, ou seja, de maneira acelerada. E ele vinha de outra cidade, né? Sim, não era uma região que não se houvesse falado de Jesus. Então, muito possivelmente, sim. Talvez ele não tivesse um relacionamento com Jesus. Talvez não fosse um amigo de Jesus, mas ouvi falar dele. Ouviu falar. Certamente sim, porque toda aquela região foi afetada por esse fenômeno chamado Jesus. Não tinha Instagram, não tinha impulsionamento, não tinha YouTube, não tinha... Mas a fama dele corria muito celeremente. As cidades eram muito pequenas. Embora a gente olhe para Jerusalém, que era uma cosmópole, né? Era gente de tudo quanto é canto ali, mas a gente não pode pensar em Israel naquela época, da Israel de hoje, até porque o censo demográfico aponta para se falava uma multidão, tipo assim, podia ter 100 pessoas. Hoje, multidão para nós é 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Mas falar em multidão, uma multidão seguia Jesus. Vamos dimensionar isso direito, porque o que é multidão, não é? O que é multidão para nós hoje não era multidão... O que era multidão para eles pode não ser multidão para nós hoje, entende? Então, assim, a gente tem que avaliar essas questões... Porque, assim, tu conhece bem cidade do interior. Tudo que acontece, as cidades ao redor já sabem. Se alguém fez alguma coisa ilícita ou se alguém fez alguma coisa fora do padrão da caixinha, todas as cidades circunvizinhas ficam sabendo. Então, se acontece alguma coisa em Pedreira, aquela região dos lagos ali, todo mundo fica sabendo. Não tem como esconder. Então, possivelmente sim. Não sei se ele fez parte em algum momento de algum discurso de Jesus, se ele estava ali ouvindo alguma coisa. Quando nós vamos a Israel, lá em Jerusalém, tem a casa lá que diz aqui a casa, né, do Simão Cirineu. Tem até a mão lá, diz que Jesus encostou lá cansado. E tem ali, perfurou a parede. Está lá a marca da mão de Jesus, né? Mas aqui é interessante porque Marcos registra esse homem como um trabalhador. Os filhos, o nome dos filhos desse homem está aqui. Então, é um homem que teve uma grande importância no escrito de Marcos, né? Deixou registrado que um homem que voltava do trabalho, chamado Simão, da cidade de Cirene, passava por ali e ele carregou a cruz de Cristo. Né?
Eu quero crer que Simão era uma semelhança de Cornélio, um homem que temia a Deus. É tanto que a sua descendência, os seus filhos, são mencionados depois por Paulo. Ou seja, eram pessoas que temiam a Deus. E por temer a Deus, conheceram o Cristo, o Evangelho do Cristo. Que são poucos privilegiados a que Paulo se refere, não são tantos. E eles são daqueles. Então eu creio que aquilo foi tudo uma providência divina. Tudo aquilo que aconteceu, na verdade, aquele homem passando por ali, havia projeto divino desde da antiguidade. Já havia um projeto para que esse homem estivesse ali naquele momento. Você falou de Cornélio, só um instantinho, João, deixa eu te atropelar aqui um minuto. Você falou de Cornélio, e pensemos bem, Cornélio não era um discípulo de Jesus. Ele era um homem temente a Deus. Era um romano. Você vê Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Salém. Altíssimo, né? Era sacerdote lá da cidade de Salém. Que sacerdócio era aquele, se nem sacerdote segundo a ordem arônica existia? Arão não mesmo existia. abraônica, né? O mesmo abraâmica. Então, assim, Deus sempre tem um remanescente. Sempre tem um remanescente. É que a gente quer entender a história da perspectiva daquilo que a gente lê, sem da se nossa aprofundar, cartilha, da nossa mentalidade. Sim. Eu vou voltar aqui para a questão da celeridade com que corria a fama de Jesus. Nós passamos por um texto aqui, um tempo desse, uns 4 ou 5 programas atrás, e a gente deu pouca importância para aquele episódio, um pequeno ponto, não foi para o fato. É que Jesus atravessou as fronteiras de Israel e foi na Jordânia. Jesus fez uma provocação na Jordânia tão grande, hoje, tão grande, que foi a cura daquele endemoniado. Não estava mais nos termos de Israel. Aquela região de Gadara, de Gerasa, não pertence a Israel. É uma região jordânica. E Jesus atravessou a fronteira de Israel e foi até lá fazer uma provocação para deixar um marco da história, não só da história, mas dos seus feitos por ali. Agora imagine quantas igrejas podem ter ali, quantos milhares de crentes podem ter na Jordânia, a partir do testemunho daquele homem que foi curado. Em conteste o fato, ninguém pode negar. Os homens da cidade vieram dizendo: te afasta de nós, porque a tua presença está nos incomodando. Então é um fato marcado. Aquela expulsão de Jesus ali é o marco em conteste de que Jesus esteve fora dos termos de Israel, na Jordânia, para promover o Evangelho, para disseminar o Evangelho, para levar a libertação naquela região. Sim. Os planos de Deus, João, a gente tem lá os planos da gente, mas Deus não está obrigado a seguir os nossos planos, Ele tem seus próprios planos. E nenhum deles pode ser frustrado. Olha, falar nisso, Jesus atravessa a Jordânia. Eu saio com a minha esposa daqui para Viana. Qual era o nosso plano? Viana, Itãs, talvez, e voltar para casa. De repente, encontramos na estrada uma passageira que se perdeu do seu trajeto e entra com a gente no carro. A gente sente a necessidade de transportá-la de volta para Viana. Mas ela não era de Viana. Ela era do Cansado, ou seja, ou do Formoso, uma distância tremenda de onde nós estávamos. Meu Deus. Ali nós a acolhemos, nós falamos do amor de Deus para ela, nós a presenteamos com a Bíblia que estava no painel do nosso carro, no porta-luva do carro. Aí imagina, o nosso limite era até Viana, a nossa piscicultura. Agora imagina aonde foi parar a ação do Evangelho na vida dessa mulher. Não dá para a gente... Foi uma espécie de Simão Cirineu na vida dessa mulher. Não dá para a gente pensar nisso, Ajudando gente. Não dá para a gente limitar o projeto de Deus na vida da gente. Não dá. Nós estamos falando aqui em uma mesa, 3 pessoas falando em uma mesa. Agora, quem é que pode imaginar onde vai reverberar o alcance dessa voz aqui, saindo dos quadrantes dessa mesa aqui, indo parar lá pela Jordânia, lá por Dubai, não sei por onde mais. São os projetos de Deus.
Os absolutos de Deus, como diz o pastor João Batista, os absolutos de Deus são inquestionáveis. Nós não podemos mexer com isso porque é dele, né? João, nós estamos aqui na Ilha de São Luís, no Recanto dos Vinhais, dentro de uma sala onde tem 4 pessoas, e a gente não tem mesmo a mínima noção. Quando outro dia eu recebi um e-mail de um homem que mora no Egito, falando que ele estava nos ouvindo lá no Egito. Uhum. Eu disse, meu Deus, a gente não controla isso. Só Deus sabe as coisas que aconteceram com ele a partir da interferência da nossa fala. Só Deus sabe como a cabeça dele passou a se organizar a partir da interferência da nossa fala. Então, há pessoas que cruzam o nosso caminho que nós não temos a mínima ideia. Eu aprendi logo, garoto, que na proclamação do Evangelho a gente não pode subestimar a entrada do Evangelho na vida de uma pessoa, porque atrás dessa pessoa há uma multidão. Isso. Às vezes a gente está de olho numa multidão, mas o acesso a essa multidão está na vida daquela pessoa. Quantas igrejas começaram a partir do Evangelho na vida de uma pessoa que tinha uma família numerosa, e o Evangelho se expandiu por gerações, e a porta de entrada... Porque assim, nós pensamos em impactos geográficos. Uhum. Uhum. E Deus, ele vê pessoas que impactam a geografia. Oh. Ele manda Filipe, que estava num tremendo avivamento lá em Samaria, para uma cidade deserta, para encontrar um homem que ia incendiar a Etiópia. Estava lendo sem entendimento. Sim, assim, a gente tem uma percepção. Jesus quer uma mesa, citamos isso no programa passado, Jesus quer uma mesa organizada num cenáculo dentro da cidade, e ele não dá um endereço, ele dá a referência de uma pessoa. Eu sei, de um homem. De um homem. Então, assim, pensemos que as conexões que Deus faz são conexões de pessoas a pessoas. Eu já contei aqui no programa, e não me canso de contar isso porque me emociona. O meu pai era um homem sem letras. Não sabia pronunciar qualquer coisa. Um dia ele foi convidado, mas ele era um construtor de pirogas, né? Ele fazia canoas. E ele foi convidado por um cidadão, à distância da casa dele, talvez ali de 60 quilômetros. Foi a pé fazer uma canoa para um amigo que o convidou. Hospedou-se na casa de um cidadão líder daquela região. Uhum. E à noite ele conversava muito sobre Jesus com aquele homem. Ele passou ali 16 dias, que foi o tempo normal para fazer o trabalho dele, e deixou o evangelho plantado. Olha. Em 1980, aproximadamente, eu tive a felicidade de ir inaugurar uma congregação lá naquele povoado chamado Carro Quebrado, na região de Viana. Uma congregação com muita gente, oriundo daquela conversa, daquele homem que foi fazer um serviço. E hoje aquela região toda é evangelizada. Agora tu vê que coisa, né? Que bênção. Isso... É exatamente isso, cara. A gente não tem ideia do que Deus é capaz de fazer com uma conexão, né, Luiz? Não. Semana passada eu nem terminei de contar o testemunho para vocês. Eu chamo o carro de aplicativo para me buscar em casa, né? Para vir para o programa, e quando chega o carro, coloco Igreja da Colheita, aí o rapaz olhou, Igreja da Colheita, viu meu nome, aí disse, você é a Loide do programa Café com Bispo? Eu digo, sim, sou eu.
Ele veio contando até aqui, e no relato dele ele falou que ele assiste o programa, que ele é um pastor da Assembleia de Deus, foi há pouco tempo ele foi consagrado pastor, ele, a esposa dele, e ele pega, assiste o programa e ele faz anotações. E eu gravei o depoimento dele, ainda não mandei para vocês, mas vou mandar para vocês. Se deleitar, ele vinha dirigindo o carro e falando, né, como tem sido o programa, como tem chegado até ele o programa, né? Sim, olha, no domingo próximo passado, a gente estava tomando café aqui. E uma mocinha veio, convidada por uma família, e ela disse, meu Deus, eu fazia a ideia de uma outra imagem quando eu olhei o senhor aqui. Esse imaginário da gente, né? A gente não tem o que se passa. Contamos aquela história daquele homem lá no interior aqui, que estava pescando lá numa comunidade quilombola, né, que ele diz, não, mas esse homem intocável, um homem intocável, que como seu capitão de vez em quando, feijão com farinha, sofisticam a gente, né, porque criam imagens e Deus vai fazendo suas conexões. As pessoas querem que a gente coma salgadinho com talher e a gente tem que comer mesmo com a mãozinha. Coxa de galinha e com a mão. E depois limpar o dedo no guardanapo. Ou então limpar com a língua. A gente vai ali, gente, e volta já já. Pois bem, gente, já estamos chegando aqui no capítulo 16. Estamos na beirinha dele, né? E logo a gente começa o livro de Lucas. Agora a gente vai ver detalhamento, né? Como Marcos é muito pontual, em Lucas a gente vê muito detalhamento sobre as coisas. Esse médico analítico, né? Sim. O que não rendeu muito nesse programa, quando a gente tocar nesse mesmo assunto no livro de Lucas, vai dar muito pano para manga por causa do detalhamento dele, né? Então, a gente está assim, com um texto muito sequinho, que não requer muito comentário, porque o texto está seco, não produz muita interferência da nossa parte, né? Mas no próximo livro, nesse mesmo episódio, a gente vai ter muito mais argumento por causa da consistência do texto, né? Só para lembrar você, Lucas, ele era um historiador também, ele era um médico, vai estar em muitas das passagens de viagens com Paulo, né? E Lucas, ele absorve muito conhecimento da vida de Jesus. Lembremos que ele não foi um dos 12, ele não era um discípulo que andava com Jesus na sua época, mas ele recebe muitas informações dadas, por exemplo, por Maria. Lucas estava muito próximo de Maria, João. Em alguns episódios a gente vai ver isso acontecer. E a presença de Lucas na constituição desse Novo Testamento se dá em 2 livros fantásticos. Um é o detalhamento da história, quando ele começa a contar as histórias de Atos dos Apóstolos, né? Foi escrito por ele. E o outro é o detalhamento da própria Escritura, narrando sobre os ensinos de Jesus, né? Ele captura muitas falas, não só de Maria, eu citei Maria aqui como um exemplo, né? Mas ele teve acesso a outros discípulos que andaram com Jesus, que estiveram com Jesus. Então, a gente vai ver muita coisa. Como Marcos era muito pequenininho, claro que ele deve ter tido muita influência de informações também, porque são os 2 que não andaram com Jesus. Mateus e João, sim, faziam até parte do colégio apostólico, né? Agora, o Marcos e o Lucas não foram 2 discípulos que andaram lado a lado com Jesus. Eles não estavam ali ouvindo as coisas que Jesus dizia. Eles escrevem uma narrativa. Só lembrando a vocês também que a presença desses escritos, em Marcos, se a gente fosse organizar o Novo Testamento cronologicamente, Marcos seria o primeiro e não Mateus, porque foi o primeiro a ser escrito. Eles tinham a intenção de dar solidez à vida de Jesus, né? Sua vida, a sua obra e sua morte, para conter um pouco as histórias contadas sobre Jesus
que não passaram pelo crivo daqueles que caminhavam com ele, né? Então, eles se sentiram na responsabilidade de escrever com Jesus para eliminar um pouco das lendas, né? É como os que contam nossas histórias. Se você pegar alguém que nunca andou comigo, que não me conhece, que não janta comigo, que não almoça comigo, pode ser que contem histórias sobre mim que sejam verdadeiras fantasias, porque vão nos olhar segundo seus interiores, né? Uhum. Então, a importância do Novo Testamento e, basicamente, do Evangelho, desses 4 escritos, são 4 perspectivas que fecham, assim, um enredo sobre Jesus. Então, não dá para pensar muito além, né? Uhum. Porque dá asas à imaginação. Uhum. Imagine esse interregno, João, dos 12 aos 30 anos, que é uma vacância sobre a história de Jesus. Quantas histórias nós já ouvimos? Que Jesus esteve lá no Tibete, que aprendeu com os monges e tarará, e que Jesus esteve na Índia e parará, né? Uhum. Muitas histórias por causa desse vácuo na história de Jesus, né? Eu entendo aqui, quando Deus tira o povo do Egito, que estabelece em nação, ele dá uma lei e os estatutos. Mas a gente percebe aqui que os fariseus tinham muito mais leis orais do que leis escritas. Eram tradições, né? Eram tradições. Interpretavam segundo as tradições, não exatamente segundo a lei. Então, leis orais, tradições orais, que umas são fantasiosas, outras são de profundidade, a gente não desmerece nenhuma delas. Então, era necessário que a história de Jesus fosse escrita, de fato, registrada em livros, para que não caísse apenas na oralidade e amanhã perdesse credibilidade do que estava sendo, do que foi dito, né? Então, daí eu entendo. Por outro lado, entender Marcos era talvez não fosse um historiador, mas decidiu registrar na perspectiva dos judeus, ou seja, a linguagem de Marcos é muito mais judia do que grega. Ele escreve muito mais para o entendimento judaico do que para o entendimento grego ou universal. Daí porque a gente encontra algumas omissões. Por quê? Porque as omissões? Porque as omissões eu digo com relação ao relato dos outros, né? Uhum. Por quê? Porque já estava na oralidade, eu já estava nas leis, nos estatutos dos judeus. Uhum. E como ele escreve para os judeus, não precisava fazer tanto, porque eu estou dizendo aqui, Jesus ia caminhando e o restante já está dito por onde ele passou. Uhum. Era apenas um complemento ou alguma coisa que ia de encontro ou encontrar-se com a lei para exatamente fazer a história. Uhum. Sim. Nós estamos aqui no episódio da morte e agora nós vamos caminhar para o sepultamento, né? No versículo 40 do capítulo 15. Você pode fazer a leitura, querida? Algumas mulheres observavam à distância, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe do jovem Tiago e de José, e Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, elas o seguiam e serviam, e tinham vindo com ele para Jerusalém. Mais tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, apareceu José de Arimateia, membro respeitado do concílio judaico. Ele aguardava com expectativa a vinda do reino de Deus. Enchendo-se de coragem, procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos duvidou que ele tivesse morrido tão rapidamente e mandou o capitão verificar se Jesus estava de fato morto. Com a garantia do capitão, ele entregou o corpo a José. José havia comprado um lençol de linho. Depois envolveu o corpo e o depositou no túmulo que havia escavado na rocha. Pôs uma grande pedra na entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam o sepultamento. Ok. A aparição de Arimateia é uma aparição inesperada, né? Porque assim, a gente está lidando com um condenado, eles estão tomando toda a providência, porque assim, havia uma suspeita de ressurreição, né? O texto não está falando
justamente sobre isso, mas a gente está entendendo do lado de cá, que conhece a história, que havia uma declaração de que ele ia ressuscitar. Então, precisava se fazer essa averiguação para ver se o que aconteceu não foi uma catalepsia ou se de verdade ele estava morto, né? Investigado isso, eles tinham a certeza de que não haveria um truque, tipo, eles vão levar Jesus para um tratamento, ele vai ficar bom e vai aparecer de novo, né? Então precisava de uma confirmação de que ele de verdade estava morto, e essa investigação por parte das autoridades era para aniquilar qualquer chance de uma, como é que eu diria, de uma contravenção da parte deles de levar um homem quase morto. Você se lembra dos apedrejamentos pelos quais Paulo passou? Alguns consideraram Paulo morto, mas ele não estava morto. A igreja foi lá, cuidou dele e ele apareceu de novo, né? Então eles queriam ver se Jesus estava morto de fato. Então havia um atestado de que de fato Jesus havia sido morto. Ponto. E logo depois, agora no capítulo 16, nós vamos passar pela experiência da ressurreição. Mas o que é impressionante é como Arimateia está disposto a se expor, sendo ele membro ilustre. Era um cara de importância social grande, João. Ele tinha uma posição, senador, né? Podia ser. Ele estava ali representando uma fatia da sociedade que também admirava Jesus. Tem um episódio no Netflix que, se você não viu, eu quero sugerir, é o The Chosen, que é um apanhado da história muito interessante, né? Muito interessante. Tem sua peculiaridade. Ele mostra um Jesus que sorri com as crianças, que está sempre animado, diferente do Jesus sisudo que alguns religiosos propõem, né? Eu tinha um conhecido de que ele diz que nunca sorria porque diz que Jesus chorou. Não diz que Jesus sorriu. Então ele não experimentava uma boa gargalhada, um bom humor, porque na cabeça dele Jesus era esse cara sisudo que estava sempre chamando a atenção das pessoas, ralhando daqui, ralhando da acolá. E Jesus era uma pessoa muito acessível, e tentam mostrar essa falta de acesso a Jesus, que nunca existiu, né? Jesus sempre foi um cara muito acessível, né? Eu posso imaginar a gargalhada de Jesus ouvindo coisas que Pedro falava, né? Por exemplo. Então, o filme de Chosen, ele faz uma descrição da história muito peculiar, muito interessante, né? Eu me lembro que uma das características de Mateus é que Mateus tinha toque, né? Mateus tinha toque no filme. Se tinha ou não tinha, a gente não sabe, mas o personagem é interessante porque o seriado trata de mostrar uma vida mais real. Falar de Jesus, por exemplo, gente, às vezes é complicado para a cabeça de alguns que olham Jesus como se Jesus fosse um personagem do outro mundo. Se você pensar na perspectiva dele, Jesus não andava, ele flutuava, se movia com efeito slow motion, né? Ele era um cara sempre muito frágil, assim, com aparência frágil, não mostra a energia de Jesus, né? Então, assim, ler as Escrituras, a gente precisa se despir das informações que às vezes nós recebemos, que constituíram imagens internas nossas, que a gente não consegue ver. Ou até aquelas que nós mesmos construímos a respeito para poder criar o nosso próprio Jesus. Isso é muito comum. Lembra de Mica? Mica, lá no Velho Testamento? Sim. O que Mica faz? Resolve criar para ele um sacerdócio particular. Muitas vezes nós criamos um Jesus particular para a gente. Para nos caber lá dentro. Exatamente, né? Baseado na nossa concepção, baseado na nossa capacidade
ou não de aceitá-lo, de assumi-lo em nossas vidas. É preciso que a gente tenha, na verdade, que a gente veja por todos os lados, por todos os ângulos, que a gente leia os 4 evangelhos e veja como cada um descreve sobre o Cristo. Não há discrepância nisso, mas alguns fazem de forma mais detalhada, outros de forma mais sucinta. Um escreve que Jesus estava entrando na cidade, outro escreve que Jesus estava saindo da cidade. Entendeu? Então, um escreve que eram 2 jumentos, outro escreve que era um jumento. Então, o jumenta e o jumentinho. É. Então, não há uma discrepância nisso. É uma questão holística de cada um. E para que a gente não tenha essa discrepância, é preciso que a gente veja de todos os ângulos o possível e busque do Espírito Santo a compreensão real do que ele representa, do que ele é para nós, não apenas representa, né? E José de Arimateia, ele leva para o seu próprio túmulo, né? Aquele que ele construiu para a família, mandou esculpir a pedra, colocou uma pedra bem grande para tampar o túmulo. Cuidou de Jesus, né? Cuidou de Jesus. Não teve medo da repercussão. Não teve medo da repercussão. Se ele foi silencioso durante o curso da vida de Jesus, não aparece ele ali militante, mas na morte de Jesus, ele não se exime. Ele inaugurou aquele lugar com o corpo de Jesus, né? Era um lugar novo, escavado há pouco tempo, né? E ele colocou Jesus ali dentro. Depois a pedra guardou aquele lugar, uma pedra bem grande, guardou aquele lugar. Vocês conhecem o texto de Davi, quando ele diz assim: não darei sossego aos meus olhos, repouso aos meus olhos, enquanto não encontrar um lugar para o Deus eterno? Lembra desse texto? Sim. É o que Arimateia está fazendo. Era possível, ou era comum, naquela época, os que tinham poderes, não sepultar os seus mortos no cemitério comum. E isso é desde cedo. Abraão comprou Macpela para sepultar Sara, né? Então, era muito comum cada um sepultar aonde achava conveniente, criar uma propriedade específica. E José de Arimateia, gente, cavar um túmulo na rocha, eu não sei se é real ou é apenas uma informação, mas quem vai a Israel percebe, era uma rocha. Foste lá, Loide, no túmulo de Cristo? É uma rocha escavada, um túmulo, não é apenas um quadrante que cabe um caixão. É algo especial, é uma sala. É uma antessala e uma sala onde está ali foi depositado o corpo de Cristo, né? Então, era comum cada um ter o seu sepulcro. E Arimateia preparou aquele que talvez fosse o depósito dos restos mortais da sua família. De repente, ele resolve colocar o Cristo, o seu Senhor, no lugar mais especial que ele tinha, o seu túmulo. Sim, eu tenho aqui, coincidentemente, uma réplica. Você que está nos ouvindo não vai ver, né? Mas quem está nos acompanhando pelo YouTube, né? Pode ver uma réplica do túmulo, né? A grande pedra e o interior do túmulo. A pedra rolou. A pedra rolou. Ela foi rolada. A pedra rolou. Então, esse trabalho que João está dizendo, que foi feito nesse túmulo, né? É uma réplica, né? Não tem a proposta de ser uma coisa perfeita, mas era isso aqui que aconteceu, né? Essa réplica veio de Jerusalém como réplica de uma imagem do túmulo que José de Arimateia esculpiu na rocha, né? Interessante, né? E é bem parecido mesmo, sabe? Com o que está lá, o jeitinho da porta, é bem parecido mesmo. Coisa interessante isso, né? Coisa muito interessante. E hoje lá é bem frente ao Monte da Caveira, hoje é uma rodoviária, né? Hoje é uma rodoviária onde os ônibus ficam parados lá, estacionados, né? É interessante que a cultura vai mudando, vai se transformando, né? E o sentido da história também vai mudando, vai se transformando com a cultura. Muito bem, gente. Café com Bicho também é cultura, né? A gente está aqui
falando dessa cultura, e acidentalmente eu tinha essa réplica que eu ganhei dessa sepultura, do túmulo aqui onde estava Jesus, né? Então, você imagina esse cenário todo acontecendo e daqui a pouco, né? E nós vamos... Não vai dar tempo da gente entrar no capítulo 16 hoje, praticamente não, né? Está tudo preparado para o terceiro dia. Outro dia eu ouvi alguém dizendo, João, era uma brincadeira, mas uma brincadeira interessante. E dizer que alguns pregam que Jesus não tinha dinheiro nem para comprar um túmulo, né? Aí a pessoa dizia assim, mas como alguém que vai só passar um fim de semana precisa comprar um túmulo? Precisa comprar uma propriedade para se divertir um fim de semana, né? Se ele tem amigos que tem túmulo. Foi o amigo que emprestou para ele passar o fim de semana lá, né? Era só 3 dias. Ainda, novinho. Então não tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com honra, tinha a ver com essa glória. Ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Coisas lindas vão acontecer nesses 40 dias de ressurreição. Ele vai passar 40 dias, né? Um ciclo, né? Um ciclo. Nessa coisa da numerologia bíblica, o 40 tem a ver com ciclo, né? Uma geração é 40 anos. O povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Moisés passou 40 dias no monte. Jesus passou 40 dias no deserto. Elias passou 40 dias no... Sim, caminhando lá pelo deserto. Sim. Então, o 40 é um ciclo. Jesus vai ficar 40 dias ressuscitado, entregando a sua mensagem, circulando por todos os lados, sendo visto, comendo com seus discípulos, sendo tocado por eles. Alguns acham que Jesus ressuscitou como se fosse um plasma, né? Não, Jesus tinha corpo. E até uma das coisas que acentua a questão da ressurreição é que ele ressuscitou em vida, né? Ele ressuscitou num corpo. Sim. E a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de apreço, porque senão não era ressurreição, né? Jesus não era um fantasma. Isso. Ele tinha um corpo que podia ser tangido, tocado. Que teve fome. Que comeu com seus discípulos, né? A primeira coisa que acontece é uma refeição. Né? Nem que seja para provar que ele está ali. É o Tomé tocando lá na chaga, né? É o Tomé tocando nas chagas. Isso é da soberania dele. Essas são coisas da soberania que, ao mesmo tempo, ele atravessava uma parede sem nenhuma porta, né? Faz parte da soberania divina, faz parte da essência do Cristo que nós servimos, né? Que está aqui, nós não estamos vendo e sabemos que ele está interferindo na nossa fala aqui hoje diante de vocês. Continua vivo, pulsando dentro de cada um de nós. Glória a Deus. João, próximo domingo será o primeiro domingo do mês de julho. O nosso domingo eucarístico, o primeiro domingo do segundo semestre do ano de 2023. Sim. Isso quer dizer que nós estamos atravessando já a metade do ano. E essa metade tem sido muito gloriosa para a gente, tem sido muito maravilhosa. A gente tem atravessado com dignidade, a gente tem atravessado com garantias, olhando para o futuro, né? Vendo aquilo que o senhor costuma dizer. Creia no escuro aquilo que foi dito em claras luzes, né? Exatamente. Então nós convidamos vocês a participar conosco no próximo domingo, no dia primeiro domingo de julho, para o nosso grande culto eucarístico, que tem sido uma festa aqui na Igreja da Colheita. Então não perca, participe conosco. João, toda a igreja dá muito sentido à ceia. Mas a ceia para nós é um ponto central da nossa reunião, é comungando da presença real. Às vezes eu fico pensando que essa presença real, ela muda completamente a nossa vida. A gente vê no semblante de cada um que participa com a gente, a alegria, a sensação, a satisfação de não estar apenas compartilhando de um ato litúrgico, mas de uma realidade que é comer o corpo e beber do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo.
Isso a gente tem visto, tem mudado, pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertas, resgatadas, a partir de entender que nós estamos fazendo parte da mesa eucarística, onde tomamos parte do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Renovados nessa experiência indescritível, né? Para mim, é o marco de cada mês, não desmerecendo os outros domingos, mas é o marco de cada mês, é a participação. Eu vejo como os meus filhos, a minha família participa. Às vezes, alguns dos meus filhos não podem estar conosco aqui. Uma das nossas filhas que dá plantão, às vezes, e cai nesse domingo, ela põe lá dentro da sala dos médicos e convida os companheiros para fazer a ceia. Ela leva o material e celebra com a gente. Enquanto a gente está celebrando aqui, ela está celebrando lá. E não é só ela, são tantos outros espalhados aí pelo mundo. E nós convidamos você, se não puder estar com a gente, faça isso na sua casa e você tem a liberdade de fazer, porque é autorizado por nós aqui. É isso aí. Olha, terça-feira nós estamos juntos no nosso endereço do Instagram, @Igreja da Colheita. Toda terça-feira nós temos o nosso Divã da Graça, que tem sido muito legal, tem sido muito bom. Muita gente participando, comentando no chat, tem sido legal. E quinta-feira, nosso encontro de oração, que começa às 19h30. Terça às 19h e quinta às 19h30. A nossa semana está enxertada de boas informações que você vai assistir nas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram, enfim. E nós esperamos por você nesse próximo domingo, celebrando a ceia, que vai começar às 18h30. Gente, uma semana virtuosa, feliz, com muitas coisas boas acontecendo na sua vida. Eu lhes desejo paz. Até o nosso próximo domingo. Shalom, queridos. Shalom.